Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique, do curso Lógica. Sejam muito bem-vindos. Esse material é a revisão da nossa lista, é resolução, aliás, resolução comentada dos principais exercícios, obrigado, principais exercícios de força centrípeta da nossa plataforma. Por favor, note tudo detalhadamente. Caso tenha dúvida, entre em contato conosco. Caso queira fazer parte dos nossos grupos de estudo, por favor, contato através das nossas plataformas, por Lógica Online. Bom, vamos lá. Bem simples a aula hoje. Vamos tentar entender essas atividades e exercícios, por favor. Bem, vamos lá. Exercício número P296, ele fala o seguinte. Um ponto material de massa igual a 0,25 kg descreve uma trajetória circular de raio igual a 0,5 metros. Só um minuto, por favor. P296. Um ponto material de massa igual a 0,25 kg descreve uma trajetória circular de raio igual a 0,5 metros, com velocidade constante e frequência de 4 Hz. Calcule a intensidade da força centrípeta que age sobre o material. Nós temos os dados do problema, que é o quê? Massa, 0,25 kg, o raio, 0,50 e a frequência igual a 4 Hz, e ele pergunta quanto que vale a força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta pode ser dada por duas fórmulas. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio, velocidade linear ao quadrado sobre o raio. A aceleração centrípeta pode ser o quê? Ômega ao quadrado vezes o raio. No caso, eu vou utilizar essa relação aqui. Força centrípeta é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado vezes o raio. Esse ômega, que é a velocidade angular dentro do movimento circular, esse ômega é igual a 2π multiplicado pela frequência. Então, essa força centrípeta vai ser igual a massa multiplicado por 2π frequência ao quadrado multiplicado pelo raio. Substituindo, essa força centrípeta vai ser igual a quanto? A massa do corpo, que é 0,25 kg, multiplicado por 2 vezes π, que é 3,14, multiplicado pela frequência, que é igual a 4 Hz elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo raio da estrutura aqui, que é 0,5 metros. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar quanto? Força centrípeta vai ser igual a 3,14 multiplicado por 2 vezes 4 elevado ao quadrado multiplicado por 0,5 vezes 0,25. Tudo isso aqui vai ser igual a aproximadamente 79 newtons. Moleza, não é verdade? Dê um print, preste atenção. Próxima. O que se lembra quando você faz os exercícios de trajetória circular é que quando o corpo ele faz essa trajetória circular, a força resultante é igual à força centrípeta. Quais forças resultantes? Força normal, força de atrito, tração, se houver, tudo é igual à força centrípeta, porque a resultante vetorial dentro do movimento circular é a resultante centrípeta. Nessa questão, que é a P298, ela é bem interessante mesmo. Ele fala o seguinte aqui. Um estudante indo para a faculdade, seu carro, desloca-se num plano horizontal, no qual descreve uma trajetória curvilínea de 48 metros de raio, com uma velocidade constante em módulo, ou seja, velocidade linear constante. Entre os pneus e a pista, existe um coeficiente de atrito cinético de 0,3. Considerando a figura, a aceleração da gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado, e a massa do carro igual a 1.200 kg, faça o que se pede. Letra A. Caso o estudante resolva imprimir uma velocidade de 60 km por hora, ele conseguirá fazer a curva? Só um minuto, por favor. Tá bom. Ok. Um carro consegue fazer a curva quando a força... Porque quando o carro faz a curva aqui,
ele tem esse aqui é resultante centrípeta. Então, nós temos o que aqui? A força de atrito para dentro. Essa força de atrito, ela tem que ser igual, no mínimo, à resultante centrípeta, tu entendeu? Porque, caso contrário, o carro, ele sai pela tangente, ele passa direto. Tu lembra que já jogou GTA, esses videogames de carro, assim? Dá para fazer uma curva fechada muito, muito rápido? Tem que fazer com uma velocidade mínima, não é verdade? E o GTA que é legal, né? O GTA que é legal porque quando chove diminui o... Fica mais... diminui a aderência, né? Fica mais escorregadio, né? Que é bacana. Por que que isso ocorre? Porque para você fazer uma curva, no momento que tu faz a curva, tu tem uma força centrípeta atuando. Então, a força de atrito tem que ser no mínimo igual à força centrípeta. Porque se essa força centrípeta for maior do que a força de atrito, ela ganha, tu vai direto, entendeu? Então, vamos lá. No caso aqui, o que que eu tenho? Então, eu tenho FAT, tem que ser igual ao quê? A força resultante. Aliás, desculpa. A maneira correta de escrever é força resultante tem que ser igual a quanto? A força centrípeta. E qual a força resultante aqui? Para esse problema, eu só tenho FAT. Para esse problema, eu tenho FAT. Então, FAT é igual a força centrípeta. O que que é força centrípeta? É massa multiplicado pela aceleração centrípeta. O que que é FAT? É mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, que é igual a massa, multiplicado pela aceleração centrípeta, que é o quê? V ao quadrado sobre R, nesse caso aqui. Eu vou cortar o M aqui, porque M é fator comum dos dois termos. Bernardo, boa tarde. Vai ficar quanto? Coeficiente de atrito multiplicado pela gravidade é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, velocidade ao quadrado é igual a quanto? Mi RG. Fazendo o cálculo aqui, V ao quadrado vai ser o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele me deu lá no começo do problema, que é igual a quanto? Que é igual a 0,3, multiplicado pelo raio da pista. O raio da pista é igual a... É uma pista de 48 metros de raio, multiplicado pela gravidade, que é 10. Isso aqui vai ficar raiz de 48 vezes 10 é 480, multiplicado por ponto 3, isso aqui vai ser igual a 144. Essa velocidade vai dar 12 metros por segundo. 12 metros por segundo, multiplicado por 3,6, dá 43,2 km por hora. O que é esse 43,2 km por hora? É o caso do GTA, Hilbert. Até 43,2 km por hora, ou seja, 12 metros por segundo, qualquer velocidade abaixo disso, tu consegue fazer a curva. Porque a força de atrito, ela não vai ser maior do que a força centrípeta, então tu consegue... Aliás, a força centrípeta não vai ser maior do que a força de atrito, então tu consegue fazer a curva, o carro fica preso no chão. Mas, se for uma velocidade acima de 43,2 km por hora, o carro vai passar direto. Então, nesse problema, quando ele fala bem assim, que caso o estudante resolva fazer essa curva a 60 km por hora, ele vai conseguir fazer a curva? Não, não vai conseguir fazer. Letra A, ele não fará curva. E por que que ele não vai fazer a curva? Ele não vai fazer a curva porque a velocidade máxima para ele fazer a curva com segurança nas condições teóricas dessa pista é de 43,2 km por hora, que é 12 metros por segundo. Se ele faz a 60 km por hora, ele passa direto. Entendido? Então, essa velocidade de 60 km por hora que ele fala aqui, essa velocidade de 60 km por hora, ela é maior do que a velocidade máxima possível, tá bom? Letra B, o que que ele quer saber? A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a sua massa. Explique. É, quando nós fizemos o cálculo, eu não sei se tu percebeu que a gente cancelou aqui a massa, né? Sob condições ideais, a massa não altera essa característica. Eu, Henrique, quero acrescentar algo. Deixa eu só escrever isso daqui, olha. A velocidade máxima não depende da massa do carro.
Então, se tu aumentar ou diminuir, não altera em nada. O que faz a estabilidade do carro é o que nós chamamos de centro de gravidade. Embora não esteja dizendo que é uma coisa legal fazer carro rebaixado, os carros rebaixados, de modo geral, eles têm uma estabilidade muito, muito boa. Por quê? Porque o centro de gravidade dele, você pega aqui, por exemplo, um carro desse aqui, você pega um carro rebaixado, o centro de gravidade dele está muito próximo do solo. O que significa isso? Que quando ele faz a curva, ele consegue ficar mais grudado, ele tem uma aderência melhor. Um carro mais alto, como uma Hilux, por exemplo, ela faz curva em alta velocidade, mas não tão bem quanto um carro mais rebaixado, porque ela é alta. Então, o centro de gravidade dela é mais alto. Quando você joga uma velocidade muito grande, ela fica instável. Se for um carro daqueles, não posso nem falar marca aqui, né? Tem um carro que é famoso, né? Que é todo curtinho assim, que ele é famoso por capotar em alta velocidade, em alta velocidade, porque o centro de gravidade dele é muito alto. Então, quando tu passa um pouquinho da velocidade limite, por exemplo, até sei lá, no Fiatzinho, quando tu passa um pouco da velocidade limite, tu consegue recuperar se a pessoa for habilidosa. Ele não, ele capota o outro. É muito bacana. Exato. Fórmula 1, carro de Fórmula 1 já é o extremo, né? Ele fica milímetros, centímetros do solo. Porque nesse caso ele precisa de uma aderência extrema, né? Fórmula 1 já é outra coisa, né? Letra C. O vetor velocidade apresenta variações nesse movimento? Claro, é porque dependendo de como você se move na trajetória, o vetor velocidade ele fica mudando de direção. Ele muda, na verdade, o vetor velocidade durante a trajetória centrípeta, ele muda de direção e sentido, conforme você vai se movimentando na trajetória. Ficou claro aqui o que eu falei? Beleza. P300. É mais legal essa questão aqui. Um motociclista, ele percorre uma trajetória circular vertical de raio igual a 3,6 metros no interior de um globo da morte. Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista percorrer toda a trajetória circular. Oi, Gabi, tudo bem com a senhora? Gabi, eu preparei um material força elétrica, de força centrípeta, trabalho e potência, tá bom? E eu vou mandar tudinho aqui para ti, não se preocupe, que eu estou gravando tudo, tá bem? Boa tarde, querida. Tudo bem com a senhora? Ele fala o seguinte aqui, olha, 300. Então, nessa questão aqui, nesse ponto mais alto, quais são as forças que estão atuando aqui? Boa tarde, querido. Quais são as forças que estão atuando nessa trajetória? Para baixo, o que que eu tenho? Tenho a força, peso, e no mesmo sentido eu tenho a força normal. Lembre-se que a força normal é uma força sempre perpendicular ao plano que você se encontra. Mas, nesse ponto mais alto, essa força normal vale zero, como eu já expliquei até na nossa videoaula. Então, vamos lá, vai ficar como os vetores? Força normal mais peso. Tudo isso tem que ser igual à força resultante, que é a força centrípeta. Dentro do movimento circular, sempre é a força centrípeta. A força normal aqui, quando eu tenho velocidade mínima, quando eu tenho velocidade... Ei, velocidade mínima. A força normal é igual a quanto? Zero. Então, peso é igual a força centrípeta. O que é peso, meus queridos amigos? Massa multiplicado pela gravidade. O que é força centrípeta? É massa multiplicado pela aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Então, eu posso dizer que velocidade ao quadrado é igual a RG. Velocidade igual a quanto? Raiz de RG. No caso específico aqui, vai ficar a velocidade, vai ser igual a raiz, que é 3,6, multiplicado pela gravidade, que é 10. Isso aqui vai ficar 36. Portanto, essa velocidade mínima, nessa situação, vai ser igual a quanto? Eu estava verificando uma vez num documentário sobre circo, né? Eu fiquei pensando se esses motoqueiros do Globo da Morte, eles fazem isso pelo menos no velocímetro, né?
Verificar a velocidade mínima para eles não caírem lá do negócio. É pelo barulho da moto. Para iniciar, tu faz assim, vram. Aí para fazer o globo, vram. Eles falam, explicando desse jeito. Falei, cara, é muita confiança, olha. Muito bem, vamos lá, outra. P301. Essa questão aqui, pessoal, sério, essas questões são muito simples mesmo. Vou fazê-la baseada em análise vetorial, que ele vai pedir nesse caso. Bora lá. Uma pedra de 3 newtons de peso, amarrada a um cordel de 2,5 metros de comprimento, descreve uma circunferência horizontal de 2 metros de raio. O cordel fixo em uma das extremidades gera uma superfície cônica. É porque ele está aqui, está girando, né? Vai fazendo esse movimento, né? Letra A. Determine a intensidade da força de tração do fio em newtons e determine também a frequência de rotação. Passo número 1. Escrever os vetores. Para baixo, o que eu tenho aqui? Peso. Para cá, o que eu tenho? Eu tenho força de tração. E para o centro, adivinha, eu tenho uma força? Cara, eu manjo muito, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como ele pede uma força de tração, eu tenho que fazer o que nós chamamos de decomposição de vetores. Eu tenho que pegar cada um dos vetores e fazer o cálculo. Vamos fazer. Primeiro vetor é esse aqui, tá bom? Aí eu pego ele e desenho aqui, ó. Beleza? Qual é o segundo vetor? O segundo vetor que eu tenho é esse aqui, ó. Não esquece que vetor, primeiro ano, a gente desenha um atrás do outro, entendeu? E finalmente, qual é o último vetor? Força centrípeta, tá bom? Não se preocupe, isso aqui é só para escrever a decomposição vetorial. Qual é o ângulo que eu tenho que trabalhar? É sempre o ângulo em relação à vertical, beleza? A pergunta do problema é quanto que vale a força de tração. Como é que eu faço para achar essa força de tração aqui? Deixa eu pensar um pouco. Que tal cateto oposto pela hipotenusa? Melhor não, na verdade, é porque eu não tenho a força centrípeta, né, para fazer o cálculo. Mas que tal mais fácil, cateto adjacente pela hipotenusa? Qual o nome disso? Cosseno de θ, letra A. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hilbert, ficou claro aqui? Análise trigonométrica de vetores funciona em qualquer ordem. Se tu tivesse o tangente, a força centrípeta, a Shakira, a Beyoncé, não importa. Desde que tu monte o vetor na ordem certa, tu escolhe a maneira que tu vai responder. É tu que escolhe, entendeu? Então, fazendo isso daqui, vai ficar como? Quanto que é o cosseno de θ? O nosso amigo aqui, ele falou, eu tenho que descobrir quanto que vale esse triângulo, na verdade. Ele disse que eu tenho, vamos lá. Vamos fazer esse daqui, tá? Ele falou, vamos lá. Aqui vale quanto? São 2,5 metros de comprimento. E quanto de raio? 2. Como é que eu faço para descobrir isso aqui, senhores? Pitágoras. Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2,5 ao quadrado é igual a x ao quadrado igual a quanto? Raiz de 2,25. Obrigado, querido amigo. Beleza aqui? Então aqui é 1,5, não é verdade? O que é cosseno? Cateto oposto. Muito bem. Adjacente, 1,5 sobre a... Quanto que é o peso? 3 newtons. Quanto que é a tração? Ficou claro aqui? Aqui vai ficar 15 sobre 25 igual a 3 sobre T. Por 5 vai ficar quanto? Aqui cancela, vai ficar T igual a quanto? T igual a 5 newtons.
moleza, não é verdade? Beleza. Letra B, o que que ele quer saber? Ele quer saber a frequência de rotação. Muito bem, vamos lá, bora fazer o cálculo aqui, é bem simples. Força centrípeta é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Força centrípeta pode ser massa multiplicado pela aceleração centrípeta, pode ser ômega ao quadrado vezes R. Concorda comigo? Eu posso dizer que força centrípeta é igual a massa multiplicado por 2π multiplicado pela frequência elevado ao quadrado vezes R. Está aqui a frequência que ele quer, tá bom? O problema é que eu não tenho a força centrípeta. Bora achar? Tá vendo o nosso triângulo aqui? Vou trazê-lo para cá. Quanto que é a atração? 5. Quanto que é o peso? E aqui vale a força. Aqui, ó, força centrípeta. Desculpa, já fui na resposta. Olha. Vai dar quanto? Força centrípeta? Substituindo aqui 4, que é igual a massa do corpo. Quanto que é a massa que ele falou? Ele falou que eu tenho peso igual a 3 newtons. Então, a massa é igual a quanto? 0,3. 2 multiplicado por 3,14 multiplicado pela frequência ao quadrado vezes o raio, que é quanto? 2. Isolando aqui, 0 engole 0 vai 1. Frequência igual a quanto? Aproximadamente 0,4 Hz. Faça esse cálculo, tá? Só para ganhar tempo. Frequência é igual a quanto? 0,4 Hz. Meu amigo, ficou claro aqui? Essa questão é bem legal mesmo. Bora fazer uma das últimas, tá? Eu vou precisar de espaço. Já. Questão P303. Vamos lá fazer. Já. Fala o seguinte. A figura mostra um sistema de dois corpos de massas iguais a 0,2 kg, ligados por fios inextensíveis e de massas desprezíveis. E cada fio vale 0,3 metros cada. Ah, rapidinho, só para explicar. Quando ele fala 0,3, daqui para cá é 0,3 e daqui para cá é 0,3. Então, o raio desse primeiro vai ser quanto? 0,3 e desse outro vai ser 0,6. Ficou claro aqui a relação? Tá conseguindo enxergar, Hilbert? Tá trocando de lugar? Tu enxergou ontem a aula, né? Hilbert, deixa eu desenhar essa situação aqui. É porque eu tenho o ponto O aqui, e aqui tem o corpo 1, e aqui tem o corpo 2. Daqui para cá, a distância é igual a quanto? 0,3. Esse aqui é o corpo, eu vou chamar de A e de B, tá bom? Por assim dizer. Corpo, se for mais que corpo 1 e corpo 2, tá? Então aqui, olha, vai ser quanto? Aqui é 0,3 e daqui para cá é quanto? Porque é 0,3 mais 0,3, tá? Tá, beleza. 0,3 cada. Girando num plano horizontal sem atrito com velocidade angular de 4 radianos. Legal. Em torno desse ponto fixo O. Beleza. Determine as trações. Ah, é fácil, bacana. Vamos escrever os vetores aqui. Quais são as forças que eu tenho aqui? Está aqui o ponto. Para cá, o que, que eu tenho? Eu tenho
Não, normal, só escrevendo os vetores, né? Para cá, o que que eu tenho? Aqui eu tenho força de tração, né? Aqui eu tenho força de tração. Isso aqui é tração 1, tá bom? E aqui entre eles eu tenho o que? Tração? Mas para cada ação eu tenho uma igual, no sentido contrário. Esqueci de alguém? Acabou. Tudo isso tem que ser igual à força centrípeta. Vamos fazer para cada um, tá ok? Para o corpo 1, o que que eu tenho? Desculpa, eu vou chamar de A e de B para não ficar chato, tá? Para o corpo A, vai ficar como? Tração 2 é igual a quanto? É igual a massa de A vezes o quê? Aceleração, porque é um movimento circular, tá? Respira. Corpo B agora vai ficar como? Vai ficar como? T2 menos é igual a massa de B multiplicado por a centrípeta. Ficou claro aqui a relação? Beleza. Bora, aqui dá para calcular direto, não precisa nem fazer cálculo, né? Aliás, não precisa nem fazer substituição. Quem vai ser a tração 2? Vai ser a massa de A. Quanto que é a massa de A? Ele falou lá no começo do problema, igual a quanto? Quanto que é a aceleração centrípeta? Apenas relembrando, a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Por que que eu estou usando essa fórmula? Porque eu tenho a velocidade angular aqui. Aí substitui, né? Vai ficar como? Ômega ao quadrado vezes o raio. Então, tração 2 vai ser igual a quanto? 0,2 multiplicado pelo ômega, que é quanto? 4 ao quadrado, vezes o raio, que é quanto? 0,6, desculpa aqui. É porque no caso aqui, como é o de ar, tem que ser o raio completo, entendido? Vai dar quanto isso daqui? 4 quadrado, 16, multiplicado por 0,2, multiplicado por 0,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1,92 newtons. Para descobrir T2, basta substituir. Fazendo o cálculo, vai ficar como? T2 menos T1 tem que ser igual a quanto? A massa de B multiplicado pela aceleração centrípeta. T2 é igual a quanto? Desculpa, por que que eu coloquei T2 menos T1? Aqui é T1 menos T2. Porque o vetor, o sentido do vetor, lembre-se, a força centrípeta vai para onde? A força centrípeta é para o centro. Quem vai na direção do vetor da força principal é positivo, e quem vai no sentido contrário é negativo. T2 ficou massa vezes aceleração. E no corpo B vai ficar T1 menos T2 aqui. Beleza? Legal. Deixa eu só apagar isso aqui. T1, não sei quanto que é. Menos T2, que é igual a quanto? 1,92, que é a massa de B, que é quanto? 0,2, multiplicado pela aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado, 4 quadrado, vezes o raio, que é quanto? 0,3. T1 menos 1,92 é igual a quanto? Vai ser 4 quadrado é 16 vezes 0,3 vezes 0,2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,96. T1 vai ser igual a 0,96 mais 1,92. Quanto que vale a tração 1? 0,96 mais 1,92. Isso aqui vai ser igual a 2,88 newtons. Ficou com alguma dúvida dos vetores? A força centrípeta, vou colocando só os vetores aqui, que talvez não tenha ficado claro. A força centrípeta vai para onde? Para o centro. Isso aqui vai ser a força centrípeta. Quais são os vetores que eu tenho aqui? Primeiro que eu tenho aqui é a tração, na verdade. Eu vou chamar isso aqui de quê? T1. Sempre na direção do centro, né? Já foi. Agora, de B para o A, eu tenho esse outro fio. Qual a força que está atuando aqui? Tração 2. Mas para cada ação tem uma igual no sentido contrário.
Eu tenho que escrever uma equação para cada bloco. Primeiro eu vou começar pelo bloco A, tá bom? Quais são as forças atuando no bloco A? É apenas T2. E ela é positiva ou negativa? Está seguindo o sentido da força de centrípeta, então é positivo. E a B? Vai ficar como? Quais são os vetores em B? T1 e T2. Quem é o positivo? Quem é o negativo? Entendeu aqui? Por isso que ficou T1 menos T2 para fazer o cálculo, tá bom? Excelente pergunta aí, Bert. Por que que a gente não cancelou? Porque dava para fazer direto, é mais simples, entendeu? Bom, vamos lá. Matamos aqui e acabou, tá ok? Beleza. Próxima questão. Vamos lá, fazer mais uma. P305. É legal. Essas questões são legais, olha, porque é só trigonometria, não tem muita coisa diferente, não. Já, só um minuto rapidinho, por favor. Muito bem. Ele fala o seguinte aqui. Uma rodovia P305. Uma rodovia tem 8 metros de largura. Calcule a diferença de nível que deve existir entre as suas margens externas e internas para que um carro possa fazer uma curva de 600 metros de raio a 72 km por hora sem depender do atrito. Eu não sei se você já viu, Vini, Hilbert, aquelas pistas de Fórmula Indy, vocês perceberam como ela é inclinada? Se eu fizer um corte da curva, ela seria uma coisa desse jeito, entendeu? E quando ele pergunta a diferença entre os níveis, ele quer saber qual vai ser a altura dessa pista. É isso que ele quer saber. Calcule a diferença de nível que deve existir entre suas margens internas e externas, ou seja, sua altura, para que ele possa fazer a curva. Então, nós temos o carro aqui, uma vista de frente aqui do nosso carro, tá? Aqui é o motorista. Vista de frente do nosso carro. Quais são as forças que estão atuando aqui sobre ele? Já ensinamos, né? Para baixo, o que que eu tenho? Eu tenho a força, peso. Para cá, o que que eu tenho? Eu tenho a força normal. E para o centro da curva, o que que eu tenho? Eu tenho a força centrípeta. Isso aqui a gente já estudou, já entendeu. Então, quando ele pergunta qual vai ser a relação aqui, para você fazer a análise desse monte de vetor, Hilbert, sempre tu vai ter que desenhar aquele triângulo que eu te ensinei. Sempre, sempre, sempre. Então, o ângulo que ele quer saber aqui, a pergunta do problema calcule a diferença que deve existir, beleza, tá? Para que corra isso daí, beleza. Então, vamos desenhar os vetores. Para baixo, o que que eu tenho? Peso. Para cá, o que que eu tenho? Força centrípeta. E aqui, o que que eu tenho? A força normal. Qual o ângulo que eu vou relacionar? Sempre é o ângulo em relação à vertical. Sempre é o ângulo em relação à vertical. Esse é o ângulo que eu analiso por semelhança de triângulos. Tá ok? Henrique, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Tá legal. Isso aqui é a força-peso. Eu tenho que descobrir quanto que vale essa altura, força centrípeta, tá, não sei o quê. Como é que eu faço cálculo? É bem simples, vai ficar como isso daqui? Eu tenho o cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual o nome disso? Obrigado. Então, tangente de θ vai ter que ser o quê? Cateto oposto, que é força centrípeta, pelo cateto adjacente. Tá bom, Gabriela, tranquilo. Eu vou mandar a gravação para a senhora, tá bom? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá legal. Antes de continuar a minha aula, observa aqui que ele fala um absurdo para a gente fazer um cálculo, né? O que que ele fala aqui? Considere seno de θ igual a tangente de θ. Pessoal, ele falou que essa pista, eu vou desenhar o triângulo da pista bem aqui. Tá aqui, da pista, tá bom? Esse triângulo aqui que eu estou desenhando, tá? Beleza?
Tá aqui, ele aqui. Ele fala que a largura da pista é igual a quanto? É igual a... Ele diz que a rodovia tem 8 metros de largura. Beleza? E isso aqui vai ser o quê? Altura. Pessoal, o que que é isso daqui? Fala. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, o que que eu sei? Eu sei que o seno de θ é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Mas eu sei também que o tangente de θ é a mesma coisa que seno. Então, tangente de θ é igual a quanto? Substitui aqui. Tangente de θ é igual a quanto? Altura sobre 8. Que é igual a força centrípeta. O que que é força centrípeta? É massa multiplicado pela aceleração centrípeta. V ao quadrado dividido pelo raio. Tudo isso dividido pelo peso. O que que é peso? Massa vezes a gravidade. Posso cortar massa aqui? Então vai ficar quanto? H sobre 8 é igual a quanto? A velocidade, qual a velocidade? Ele falou que a velocidade é de 72 km por hora. 72 km por hora. Eu posso usar isso daqui? De cabeça, meu querido Hilbert. Obrigado. 20 metros por segundo. Então vai ficar quanto? 20 ao quadrado, dividido pelo raio da pista, que é quanto? 600. Tudo isso dividido pela gravidade, que é fácil, muito fácil, facílimo. H sobre 8 é igual a quanto? A 400 sobre 60 vezes 10, né? Que é 6.000. Posso cortar? Posso cortar? Vai ficar quanto isso daqui? 60H é igual a quanto? H vai ser igual a 32 dividido por 60. H vai ser igual a, não sei. 32 dividido por 60 é igual a quanto? 0,53 metros. Esse método que eu estou tentando ensinar para vocês, ele funciona para todos os casos. Chama-se método de análise vetorial. Sem fórmulas. E sem fórmula. Sem fórmula. Tá bom? Só fazer análise de vetor. Muito fácil? Bora fazer mais uma aqui para fixar. Já terminamos esse assunto. Tá bom? Hum? Passa rápido quando é divertido, né? Bernardo, passa rápido aqui, né, Bernardo? O tempo passa rápido, né? 3 horas já. Tá? Passa rápido porque é divertido, tô falando, entendeu? Né, Nicolas? Ah, vocês vão para lá. Já, P306. O veículo da figura tem peso igual a 10.000 newtons e passa no ponto inferior da depressão com uma velocidade de 54 km por hora. O raio da curva nesse ponto é igual a 10 metros. Determine a força de reação da pista no veículo nesse ponto. Ele quer saber quanto que vale a força normal. Quando o nosso amigo aqui ele atinge o ponto mais baixo da trajetória, eu tenho duas forças atuando sobre ele. Quais são? Força peso e para cima eu tenho a força normal. E a resultante dela tem que ser igual ao quê? O somatório dessas forças. Tem que ser igual à força centrípeta, porque é um movimento circular. Como o nosso amigo aqui, ele vai continuar subindo, eu vou dizer que a força normal é maior, tá bom? Então, força normal menos o peso tem que ser igual a quanto? Não esquece que a trajetória do nosso amigo, desculpa, eu me adiantei, perdão. Por que que tu tem que decidir qual o sentido do movimento? Qual o sentido do movimento? Fala. Tudo bem. A resultante vai para onde? Como é um movimento circular, a resultante é sempre a resultante centrípeta. E para onde vai a centrípeta? Não ria, tá? Para o centro. Tudo bem?
E nesse caso aqui, o centro é onde? Fala, para cima. Então, o que significa? Que esse vetor é positivo e esse vetor é o quê? Vai ficar como isso daqui? Força normal menos peso é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. A pergunta do problema é quanto que vale a força normal aqui? Porque a pergunta do problema é determine a força de reação do veículo nesse ponto. Força normal menos o peso. Quanto que é o peso? Ele falou aqui, 10.000. É igual a massa do corpo de cabeça, Hilbert. Quanto vai dar a massa desse rapaz? O peso dele é 10.000 newtons, gravidade, obrigado, 1.000 kg, multiplicado pela aceleração centrípeta. O que que é aceleração centrípeta? Só colocar aqui, velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então, vai ficar como a velocidade 54 km por hora. Ixi, 54 km por hora. Rola? Não. 54 dividido por 3,6 equivale a 15. 15 metros por segundo. Então, vai ficar 15 ao quadrado dividido pelo raio, que nesse ponto vale quanto? Então, força normal vai ser igual a quanto? 10.000 mais 15 ao quadrado, 225, vezes 100. Isso aqui vai ser igual a R$ 22.500. Força normal é igual a quanto? 22.500 mais 10.000. 32.000. Tá bom, isso aqui. Nesse caso específico, você percebe que a força de reação ela é maior do que o próprio peso do carro. É por isso que quando você desce assim, naquela ladeira, você sente aquela pressão mesmo na sua barriga. Porque você tem um aumento da força G, você tem um aumento da força peso. Um instante apenas, mas você percebe. 307, a continuação desse exercício, é o mesmo raciocínio. Um veículo de massa igual a 1.600 quilogramas percorre um trecho de estrada que está desenhado conforme na figura. Em lombada, numa lombada, né, com velocidade de 72 km por hora. A DOT determina a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. Quando o nosso carro aqui estiver no ponto mais alto da lombada, quais são as forças que atuam sobre ele? Para baixo, o que que eu tenho? Força-peso, no sentido contrário, o que que eu tenho? Qual é a trajetória? Qual é a resultante desse carro? Desculpa. Fala, para o centro. Isso aqui é força centrípeta. Tem alguma dúvida no que eu escrevi? Então, o que significa? Análise matemática. Esse vetor é o quê? Positivo e esse vetor é o quê? Vamos escrever. A resultante vetorial tem que ser igual à força centrípeta. Então, vai ficar como? Peso menos força normal tem que ser igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Fazendo esse cálculo, vai ficar como? Quanto que é o peso do nosso amigo? O peso do nosso amigo aqui é massa multiplicado pela gravidade. No caso aqui, o peso dele é 1.600 multiplicado pela gravidade, que é 10. O peso vai ser igual a quanto? 16.000 newtons. Faz o cálculo aqui, está aqui. Menos força normal, que é sabe Deus, essa é a pergunta do problema. Determine o valor da força normal. A massa desculpa. A massa, que é igual a 1.600 multiplicado pela aceleração centrípeta. Quanto que é a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido pelo raio. Só que ele falou que a velocidade do nosso amigo aqui é de 72 km por hora. Pode ser? Não, não pode. Tem que colocar a unidade metros por segundo. Sistema internacional. Como é que eu faço para transformar quilômetros por hora por metros por segundo? Divide por... Vai dar quanto? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 20 ao quadrado dividido pelo raio. Quanto que é o raio que ele falou? Beleza.
Então, vai ficar quanto isso aqui? 16.000 menos força normal é igual a quanto? 160 vezes 400 dividido por 8. Isso aqui vai ser igual a 8.000. Vai ficar menos força normal é igual a 8.000 menos 16.000. Força normal vai ser igual a quanto? 8.000 newtons, arredondando. Menos com menos, mais jogo de sinal. Ficou claro aqui a relação? Esses exercícios que eu peguei, que eu escolhi aqui, são os exercícios mais básicos para que a gente possa entender esse assunto. Eles não são complicados, mas a partir disso a gente já consegue desenvolver vários deles, está bem? Encerramos essa primeira parte. A continuação desse assunto vai ser trabalho e depois potência, ok? Muito obrigado, vou parar aqui a gravação.